Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele acreditava no M. Night Shyamalan, mesmo depois de A Dama da Água, Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Cara, pra quem achava que a carreira do Shyamalan tava mais morta que o Bruce Willis no final de Sexto Sentido, teve uma reviravolta gigante agora. Pô, Renatão, tu deu spoiler pro Sexto Sentido agora. Cara, tem 20 anos. Superem. Muito bem, muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem no nosso site, você pode enviar mensagem no nosso Twitter, @ratos_cast. Nós temos também uma página no YouTube, que é o Ratos de Cinema, pode deixar mensagem lá também. E pelo nosso e-mail, nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Não deixe de dar uma conferida, você pode nos escutar pelo celular, tablet, televisão, qualquer jeito, né, Renato? Não tem a gente está em todos os lugares. Nosso tema de hoje é o filme fragmentado Split, no original, de M. Night Shyamalan, que entrou no circuito aqui no Brasil no dia 23 de março. O filme é estrelado pelo James McAvoy, Anya Taylor-Joy e a Betty Buckley. O filme teve custo de 9 milhões de dólares, continua atualmente em cartaz no Brasil e nos Estados Unidos, e até o momento ele já faturou 137 milhões de dólares nos Estados Unidos, e no mundo inteiro já arrecadou, presta atenção, Renatão, 270 milhões mundo afora. Quem diria? O filme só custou 9 milhões. Na sinopse oficial, Kevin possui 23 personalidades distintas. Ele sequestra 3 adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em um cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar. Como nós sempre fazemos no nosso cast sobre os filmes, nosso cast é dividido em duas partes. Primeira parte sem spoilers, segunda parte com spoilers sobre esse filme. Se você não viu esse filme, você não vai querer spoilers sobre esse filme, confia em mim. Você não vai querer saber. Nos escute na parte sem spoilers, porque você pode ter coisas bastante interessantes sobre esse filme. Se você ainda não tá muito afim, se o filme não te comprou, dá uma escutada na gente, vê se te interessa, depois você volta pro spoilers. Se você já viu o filme, você não pode perder essa nossa parte de spoilers. Nós vamos revelar alguns segredos a mais que o próprio diretor revelou depois de lançar o filme. Então, mais surpresas vêm por aí. Renato Maciel, por favor, quais eram as suas expectativas para esse novo filme do M. Night Shyamalan e o que você achou dele? Então, o M. Night Shyamalan é um diretor complicado pra gente, né? Porque... uma incógnita, né? Cara, porque ele começou muito bem com Sexto Sentido, Corpo Fechado, Sinais, que são filmes bem legais. E depois ele entregou pra gente algumas pérolas, tipo O Último Mestre do Ar, Depois da Terra, aquele com o Mark Wahlberg, que ele é um cientista que... Fim dos Tempos. Nossa, esse filme é uma desgraça. Que eles fogem das árvores? Isso. Que as árvores deixam ele deprimido, uma coisa assim. Fazem se matar. Galera, um filme onde o Mark Wahlberg é um cientista, já começa errado. Então, ele é um cara que deixa a gente meio assim. No ano retrasado, se eu não me engano, foi retrasado, ele veio com um filme menor chamado A Visita, que eu gostei muito. Eu gostei muito daquele filme. Pra mim, toda a atmosfera dele funcionou. Pra mim, ele me deixou tenso nos momentos que era pra deixar tenso. Ele quebra com o humor que, pra mim, o filme que ele mais equilibra essas questões do humor que ele tenta aplicar nos filmes dele desde os Sinais é no A Visita. Funciona muito, então eu voltei a ficar empolgado com ele. E quando eu vi o trailer do Fragmentado, eu gosto muito de James McAvoy, e aquele trailer é incrível, já mostrando o que a gente ia encontrar na atuação dele em especial. Eu fiquei muito curioso com o filme. Então era um filme que eu tava guardando bastante, mas ao mesmo tempo fica aquela insegurança, né, do que será que ele vai entregar pra gente. Superou minhas expectativas, e os motivos dele ter superado a gente vai conversar mais à frente, porque vai ter que se aprofundar no filme, sim, e tudo mais. Mas eu acho que mesmo sem o grande twist que ele tem nesse filme, como é o caso de todos os filmes dele, ele quer ser o mestre das reviravoltas, né? Ele até fez uma piada engraçada durante o Oscar, falando que foi ele que escreveu
a entrega do prêmio de melhor filme. Então ele gosta muito disso, mas eu acho que esse filme, eu gostei tanto dele, eu achei ele tão bom e tão competente, que mesmo sem aquela reviravolta, o Fragmentado continua sendo um filme de muita qualidade. E um dos melhores filmes dele pra mim. Olha só, minha expectativa pra esse filme tava alta, porque ele já tinha estreado lá nos Estados Unidos muito antes de chegar aqui no Brasil, né? Ele estreou ano passado. E todo mundo falava muito desse filme. Esse filme ficou, acho que, se eu não me engano, umas 2 semanas em primeiro lugar nos Estados Unidos. Fez bastante dinheiro lá, e como eu falei aqui no início, todo mundo tava falando bem do filme, enfim. Eu não sei porquê, mas eu realmente não tinha gostado muito do trailer, mas fui com uma expectativa alta. E eu acabei que eu achei o filme também nada demais. Eu esperava um pouquinho mais de suspense. Eu não tomei nenhum susto nesse filme. Absolutamente nenhum susto. Teve uma coisa que me fez gostar do filme, que foram as atuações. Eu achei as atuações boas. A história em si não me vendeu muito. Sabe, toda a questão de... Isso é o que eu vou falar, meio que está lá no trailer, né? Tem a besta, né? A criatura que seria a 24ª personalidade, está pronta para sair. Uhum. As coisas que eles falam, né, explicam essa força toda da besta. Nada disso me convenceu. E como algumas atitudes de alguns personagens foram muito burras, como a maioria dos personagens eram muito limitados, na minha opinião, eu não embarquei tanto assim. Não gostei do final. Da parte que você tá falando da reviravolta e tal, eu gostei. Mas acho que faltou coisas desse filme. Enfim, eu acho que a gente vai até falar um pouco mais Mas disso. aí que tá, o que eu fiquei pensando, eu acho que essa questão é um desafio que ele fez ao público. Porque você entra no filme achando que vai ser uma coisa. Ele vendeu o filme pra gente como um filme de terror, de suspense. Exatamente pela questão das personalidades dele, as meninas sequestradas, a besta que está vindo. Então o público entrou lá com essa cabeça. Quando eles foram vendo o filme, quando a gente vai vendo o filme, a gente vai percebendo que não é bem aquilo que a gente estava esperando. Certo. E quando vai dando o desenrolar da situação da besta e tudo mais, também não é aquilo que você está imaginando. Você tem a história que está num jeito e de repente aquilo ali, tipo, aumenta numa parada absurda, sabe? Vira uma parada surreal. Mas aí que tá. Você em nenhum momento espera por aquilo. Você podia levantar e ficar puto, sabe? Sair do cinema. Tem muita gente que pode fazer isso. O payoff na reviravolta, né? O que ele entrega na reviravolta, eu acho que justifica todo o resto. Essa mudança de tom, talvez. Eu acho que o fato é você entrar esperando que seja um filme de terror, de suspense, vai te dar medo. Não. Esse filme não era pra ser isso. Certo. Mas eu concordo com você em certos pontos, mas eu acho que ele deveria ser visto dessa forma, entendeu? Eu acho que é até um ponto legal dele, porque ele realmente faz esse desafio pro público. Eu confesso que ele é um filme tenso, você fica vidrado no filme, né, o tempo todo. Como eu falei, eu não tive as respostas todas que eu queria, por isso o filme não me convenceu tanto, mas eu sei que você gostou, eu sei que o Maguinho gostou, o Márcio gostou, a Patrícia também gostou, então vamos falar um pouco, obviamente que a gente vai deixar pra falar mais da trama na parte dos spoilers, como a gente falou, mas deixa eu só te perguntar uma coisinha, só um detalhezinho que a gente pode falar aqui no Sem Spoilers. Essa questão toda de cativeiro, né, filmes de cativeiro, de mulheres aprisionadas e tendo que fugir e tal. Essa parte toda do filme, esse conceito todo do filme, você acha que foi apresentado de forma original pelo M. Night Shyamalan? Ele é um cara que conduz os filmes dele com muita calma, né, muita tranquilidade, e ele costuma ter diálogos interessantes. Você acha que ele foi bem nesse filme? Você acha que superou o que você esperava? Ele te surpreendeu de alguma maneira? Surpreender não tanto. Eu acho que a questão desse gênero, né, desse tipo de situação nos filmes, a gente já cansou de ver. É até uma situação que me incomoda um pouco, porque dependendo da maneira que o diretor conduz a história, são personagens... Fica chato, né? Fica chato, são personagens que acabam se transformando em clichês. Eu odeio pegarem a mulher e transformar a mulher em donzela indefesa, que tem que superar as paradas dela. Não, cara. Por isso que eu acho que o que faz esse filme ser legal são 2 pontos, que são os personagens do James McAvoy, do Kevin. É totalmente diferente desses outros personagens sequestradores em outros filmes, se vocês param pra pensar. Ele tem um elemento extra, que é a questão das personalidades. E a personagem da Anya Taylor-Joy, que eu não lembro o nome do personagem dela, mas é uma atriz que eu gosto bastante, desde a Bruxa, que eu conheci ela lá. E eu acho que a personagem dela, pelas situações dela, o passado que eles deram e a maneira que eles vão desenvolvendo a personagem dela, ela acrescenta alguma coisa a mais. Ela é um diferencial no meio daquelas 2 outras personagens, das 2 outras meninas sequestradas, que são o típico clichê eu acho que é isso que você não gostou. Elas que são as personagens burras, entendeu? Não só ela, mas a doutora Karen Fletcher.
foi a personagem que mais me incomodou, mas também as meninas sequestradas são algumas delas. O que é engraçado, no começo do filme, também sem dar muito spoiler, não parece que elas vão ser inteligentes. Uma se comunicando com a outra, né, de uma certa forma. Acho que você sabe a cena que eu tô falando. Sim. A cena que elas evitam, por exemplo, o que elas acham que vai ser um estupro e tal. Mas isso ocorre graças a personagem da Anya Taylor-Joy. Ela que... Sim, ela é a cabeça desse cara. Isso ficou bem claro no trailer, né? Que seria ela a cabeça das duas. Mas eu não vi isso se desenvolver pro resto do filme, né? Ela não foi essa pessoa inteligente que eu achava que fosse ser. Pelo menos eu achava que ela pudesse ser uma boa líder ali. Coisas aconteceram ao longo do filme que ela poderia ter evitado. A alma desse filme, pra mim, eu queria que a gente falasse um pouco dele. James McAvoy, esse grande ator que... Eu acho que a gente até chegou a comentar. E a primeira vez que eu vi o James McAvoy foi no Último Rei da Escócia, o filme que deu o Oscar pro Forest Whitaker de melhor ator. James McAvoy era bem novinho, de lá pra cá ele consolidou uma carreira muito interessante, já trabalhou com grandes diretores, é um ator de qualidade. Ainda com um talento inquestionável, eu acho que ele é um ator muito pouco valorizado. Sim, eu acho que esse filme pode colocar ele até num outro patamar, sabe? O que você achou da atuação dele, Renatão? Fala pra gente. Eu achei muito boa, cara. Tem muita gente que fica até comentando que dá o Oscar pro James McAvoy, entrega o Oscar pra ele. Não, mas infelizmente o filme saiu lá nos Estados Unidos ano passado. Então, se era pra ele estar no Oscar, era pra estar no Oscar que ocorreu agora no início de 2017. Sim. Então não tem chance dele ser indicado, infelizmente. Mas seria merecido, é uma atuação incrível. Eu acho que ele é a alma do filme. E todas as nuances que ele dá pra cada uma daquelas personalidades, sabe? Elas são muito distintas graças à atuação dele, graças ao trabalho de voz, ao trabalho corporal que ele coloca em cada uma delas. Então, eu acho ele incrível ali. Eu fiquei muito surpreso com a atuação dele, cara. Assim, pelo trailer, eu tava achando que algumas coisas iam ser muito caricatas. Por exemplo, ele fazendo o garotinho. No trailer, eu achei forçado, eu achei ruim. Você vê no trailer, se eu não me engano, ele fazendo o sequestrador, né? Uhum. Você vê ele fazendo a mulher e você vê ele fazendo o garotinho, se eu não me engano. Que são as três principais, né? As três que ele mais aparece. Mais destaque. No filme, ele fazendo o garotinho, rapaz... Eu, por mim, ele podia só fazer o garotinho o filme inteiro, porque estava brilhante. Ele deve ter feito uma pesquisa por aí, né, Renato? Porque alguns detalhes, a maneira que ele anda, a maneira que ele muda o andar quando ele vai fazer a mulher. Ele tem uma cena que ele meio que dá uma engatinhada, ela chama ele pra perto dele. Aí ele anda de um jeito esquisito, aquilo ali é muito criança. Criança andaria daquele jeito. Tem uma cena dele, uma hora que eles estão conversando, logo nessa primeira cena que ele aparece. Uhum. E ele fica conversando com ela e ela fala que, na verdade, o monstro vai vir pra pegar, a besta vai vir pra pegar ele. Ele dá uma transformada e ele começa a chorar. Cara, mas aquilo ali é tão bom, a maneira que ele transforma, que ele bota o medo daquela criança, sabe? A maneira que ele desaba em lágrimas, porra, é incrível aquilo. Como eu falei, o andar, né? A maneira dele olhar pras pessoas e como ele muda também, uma coisa muito interessante, repare, se você ainda não viu o filme, o tom de voz dele. Com alguns personagens ele fala um pouco mais alto, outros personagens ele é mais introspectivo, ele fala mais baixo. Outra personalidade ele tem fala... A personalidade da criança, por exemplo, tem a língua presa. E tem alguns maneirismos, né? Ele fala muito etc. Que acaba virando uma piada no filme, né? Uhum. Tudo isso, acho que na verdade aumenta um pouco a tensão, porque você não sabe em que momento uma personalidade vai virar outra, né? Então isso virou uma brincadeira interessante que só funciona porque você tem um bom ator como James McAvoy. Sem dúvida, cara. Todo o trabalho dele é o que fez funcionar tudo isso, sabe? Acho que se não botasse um ator que não se sentisse seguro para aquilo ali, poderia realmente ser o que você temia, né? Ser muito caricato. Você esperava uma atuação tão boa dele? A gente tá tão acostumado a vê-lo como o Professor Xavier, não podemos deixar de mencionar isso, que eu vivo dizendo, né? É um papel que eu acho que eles sempre colocam ele para escanteio, sempre encostam ele no filme e não deixam ele mostrar todo o potencial dele. Apesar de que no Primeira Classe, não. No Primeira Classe, ele é o destaque junto com o Fassbender. Era o ator que você escolheria para um papel desse? Assim, você conseguiria imaginar ele antes desse filme fazendo um psicopata, um cara com várias personalidades como ele tá nesse filme? Acho que sim, cara. Ele é um ator que eu gosto muito, eu acho que ele é muito capaz. E ele consegue entregar papéis mais sérios, papéis mais dramáticos. Sim. Então eu acredito muito nele. Mas é engraçado você falar isso, que a Vanessa perguntou, existe outro ator que você colocaria? É engraçado porque na mesma hora que você falou, veio outro cara na minha cabeça, que veio o Ben Foster.
Mas esse aí poderia fazer qualquer coisa. Aliás, eles têm uma carreira muito parecida no seguinte sentido. São atores que fazem personagens completamente diferentes na carreira deles. O Ben Foster, eu diria que é até um pouco mais, porque ele é meio mutante, ele se camufla, né? Por isso que eu acho que ele ia ser interessante nesse papel também. Pois é, mas eu acho que ele não chamaria tanto o público. Não, sem dúvida. Voy, talvez. Sem dúvida. A Anya Taylor-Joy, ela começou a carreira há pouco tempo, a gente viu ela na Bruxa, ela é a menininha da Bruxa. O que você tem a falar sobre ela nesse filme? Ela é definitivamente um nome novo que vai ficar no meu radar agora. Ela fez um filme também entre esses dois chamado Megan. Acho que é Megan o nome. Do filho do Ridley Scott. Isso. O filme não é muito bom, mas ela tá muito bem no filme e ela tem um trabalho corporal no filme que eu acho muito interessante. Ela é uma atriz muito boa. Pra mim, o elenco todo do A Bruxa é excelente. A gente já falou pra caramba desse filme aqui, todo mundo gostou muito. Mas ela tá um absurdo naquele filme e ela continua trazendo muito disso pra esse filme. A seriedade da personagem dela, a frieza, talvez, da personagem dela com toda aquela situação. Eu particularmente gostei muito da atuação dela. Ela tá se especializando em filmes de terror, né? Filmes de suspense e terror, né? Parece que as pessoas olham pra ela e ela meio que atrai. É o terceiro seguido. Ela tem um rosto meio peculiar, vamos dizer assim. Que ela tem os olhos meio separados, assim. Eu olho pra ela e eu penso assim, essa garota vai virar mulher gato daqui a pouco, sabe assim? Cara, é engraçado você falar isso. Estão tendo especulações de fãs que querem ela pro filme da Batgirl, do Joss Whedon. Pois é, ela lembra, porque ela tem os olhos meio separados, assim, sabe? Então, ela me lembra a Michelle Pfeiffer, um pouco. A Michelle Pfeiffer como mulher gato, né? Sim. Não fisicamente, obviamente, mas ela... Enfim, boa atriz. Espero que ela possa vê-la também em outros papéis, que não sejam só em suspense. Ela também segura bem o filme. Você diria que depois desse sucesso todo do Split e do The Visit, né, que foi menos de público, mais de crítica, apesar de que foi bem nos Estados Unidos também, e agora nós temos o Fragmentado, um sucesso estrondoso no mundo inteiro. Podemos dizer, finalmente, que o M. Night Shyamalan deu a volta por cima, Renatão? Eu acho que sim, cara. Se ele não deu a volta, ele tá com a faca e um queijo na mão de novo. Agora é só ele fazer as escolhas certas. Se você olhar toda a filmografia dele, os 3 piores filmes dele são as tentativas dele de fazer grandes filmes, no sentido de maiores orçamentos, sabe? Principalmente o último Mestre do Ar, que se você parar pra pensar na história do Avatar, né, do desenho do Avatar, ele seria o último diretor que eu colocaria pra aquele projeto. E o Depois da Terra também. São filmes que não combinam com ele. É péssimo. É horroroso. E não combina com a filmografia dele, entendeu? São filmes que destoam bastante. E a ideia dele de parar com isso, sentar, ver os projetos que ele quer trabalhar, são projetos pessoais, são projetos independentes dele, ele financia os próprios filmes. A Visita ele rodou em pouquíssimo tempo, com o dinheiro dele mesmo. É um projeto super pessoal, e o Fragmentado também. Até a composição dele do filme, né? As pessoas que trabalham com ele, o Mike Giolakin, se eu não me engano, que é o diretor de fotografia, eu tava vendo umas entrevistas do M. Night Shyamalan e ele tava falando que ele viu o trabalho dele no It Follows, que é o Corrente do Mal, e ele ficou louco pelo trabalho do cara, ele queria ele para ser o diretor de fotografia. Ele trouxe bastante para a criação daquele ambiente meio claustrofóbico do filme. Sim. O Wes Dylan Thornton, que é o responsável pela trilha sonora, ele vem de uma série chamada Jinx, que você viu e gostou muito. Sim. Ele viu o trabalho dele no Jinx, ele adorou e ele quis chamar ele para aquele projeto. Então não só um projeto muito pessoal, mas é um projeto que ele está fazendo com pessoas que ele quer ao redor dele, entendeu? Eu acho que assim ele consegue entregar bons resultados. Você falou A Visita, é um filme de 2015. Pra mim, é um dos melhores trabalhos dele como diretor. Tem 5 atores também, né? Uma atriz que a gente gosta, que é a Catherine Hahn. Ela tá muito bem no filme. Apesar de ela não ser uma das principais. Ela é a mais famosa, mas ela é a que menos aparece. Ela é a que menos aparece, pois é. Mas eu acho, assim, as 2 crianças desse filme estão brilhantes. Excelentes. Brilhantes. Eu já vi esse filme umas 3 vezes, se eu não me engano. Eu também, por aí. O filme só custou 5 milhões. É um dos filmes mais baratos que ele fez também. Eu não sei, mas também é o primeiro filme que ele faz que ele não aparece e que ele usou o found footage como artifício pra contar o filme. É um filme que foge um pouco da filmografia dele. Eu vi uma série que ele fez ano passado chamada Wayward Pines, que eu achei muito interessante, cheguei a falar isso pra vocês, a gente fez um cast sobre séries de 2015, eu falei dessa série, achei muito legal o trabalho dele. Ele produziu a série, ele escreveu, enfim. Com o Matt Dillon, né? E é uma série que ela surpreende bastante, e ela tem elementos muito legais, assim, de terror, de ficção científica e tal. Então eu tava com
uma expectativa muito alta quando eu fui ver o Fragmentado. Algumas coisas eu já suspeitava. Quando você suspeita de alguma coisa e aquela coisa acontece, ou você fala assim, eu já sabia, ou aquilo te joga pra baixo. Então, comigo foi um pouco isso. Acho que ele, obviamente, como você falou, ele tá com a faca e o queijo na mão. É um filme decente, é um filme legal. Eu só não gostei um pouco da conclusão em si da história. Eu entendo que é o suficiente pra ele voltar a ser um diretor consagrado e falado, enfim. Ele é um diretor que a gente adora falar mal dele, né? Quando ele tava naquela fase ruim, quando ele tava nessa fase ruim, a gente adorava falar mal dele. Fazer piada com ele. Mas a gente ia pra ver os filmes. Por mais que a crítica falasse mal, esses filmes a gente acabou vendo. E todos no cinema. Pois é, então. Então, assim, eu lembro muito do Maguinho. O Maguinho chamava o M. Night Shyamalan de M. Night Charlatan. Que ele enganava a gente, mas a gente ia no cinema. Mesmo assim ele levava pro cinema, porque os trailers dos filmes dele eram bons. Tirando Depois da Terra, que ele é todo ruim do começo ao fim. Mas... Eu lembro dos Sinais, quando ele saiu, passava comercial na Globo, por exemplo, e no final do comercial vinha tipo um disclaimer, assim, grandão. Não conte o final desse filme para seus amigos. Eu gosto muito dos Sinais, cara. Também gosto bastante. É um dos filmes que eu mais vi dele. Eu acho muito interessante, até porque eu gosto muito do Mel Gibson como ator também, então... o Joaquin Phoenix. Sim. Vamos pros spoilers, Renatão? Acho que... Pô, por favor, é o que a galera tá esperando da gente. Vamos lá, né? Spoilers para Fragmentado, novo filme do M. Night Shyamalan, a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. A gente pode começar assim, já botando pra fora aquela explosão do peito? Vai, fala aí o que você quer falar. Que pariu! Tá no universo do corpo fechado, cara! Mas olha só, antes de entrar nisso, eu só queria fechar o filme. Cara, isso é incrível, mas vamos lá. Vamos lá, eu queria falar um pouco do final do Fragmentado mesmo. Final, não a última cena. O final do filme, beleza. O final do filme. Algumas coisas que me incomodaram nesse filme foi, como eu te falei, o fato de que alguns personagens, pra mim, tomam atitudes burras e o filme toma uma atitude mais burra ainda. Por exemplo, desde o começo, assim como você falou, a personagem da Anya Taylor-Joy, que é a Casey, ela tem um certo destaque. Eu gostei da maneira que ela é apresentada no filme, onde fica claro que ela foi convidada meio porque não tinha forçado, como não convidá-la. Porque convidou a turma toda e ela tava no meio e ela tinha que ir. Mas ela não é uma amiga das outras. Isso eu achei legal, essa sutileza eu acho legal dele. Mas aí, logo no começo do filme, ele deixa claro que ela é a líder, mas as outras meninas não seguem ela. Tanto que uma resolve fugir pelo teto. É uma fuga, na minha opinião, completamente imbecil. Ali é uma estupidez de caramba. E o filme toma uma atitude ainda mais imbecil quando ele repete essa cena. A outra menina foge de uma maneira também imbecil. E o filme esquece as duas. Esquece elas ali e vai focar no personagem dele. Então, assim, isso eu acho um buraco no roteiro gravíssimo. Óbvio que elas são secundárias, mas da maneira que o filme deixa elas, você até esquece que elas estão presas ali, entendeu? Mas aí que tá, eu acho que o foco nunca foi elas duas. A intenção de foco dele nunca foi elas duas. Exatamente, até pela visão que o Kevin tem delas, de serem descartáveis e comuns, sabe? A maneira que ele vê elas duas faz ter esse desapego, talvez, com elas. E a maneira, talvez, que a própria Casey lida com elas, eu acho, assim, eu fiquei pensando muito nisso depois, eu acho que tem muito a ver com a própria criação dela, a parada dela de aprender a caçar e toda aquela situação dela, eu acho que fez sobrevivência, ela... né? Exato, fez ela muito ter a questão da frieza dela no momento, e ela usava muito as duas pra, como assim, ação e reação. Ela usava elas pra ver como ele reagia. Elas foram muito descartáveis até pra ela. Porque elas não eram amigas, então não tinha interesse. Eu concordo com você, mas a gente sabe que pra um filme desse gênero funcionar, você precisa se importar com alguns personagens. Se não, esses personagens morrerem, não faz a menor diferença, não tem um impacto. Então, quando essas duas personagens morrem, o que você tem nas cenas da morte delas é simplesmente o fato de que a besta tá solta. Você não se importa delas estarem mortas, ou elas estarem morrendo, pelo simples fato de que você nunca se importou com elas mesmo, porque elas eram burras, descartáveis, exatamente como você falou. Pra mim ficou muito claro o destino de todo mundo nesse filme. Isso foi uma das coisas que, como eu falei, me decepcionou, porque eu imaginava que a terapeuta fosse morrer, porque qualquer filme de suspense perdoa uma burrice.
2, 3 burrices não perdoa. Por várias vezes no filme alguém falou pra ela, olha, você devia informar a polícia, pelo menos pra eles saberem. Não, tá tudo bem. Ela descobre o endereço do cara, sabe que o cara tá com as meninas sequestradas. Ela vai lá de qualquer jeito. Mas, enfim, atitudes Sim, concordo. Colocam você numa situação onde você, com instinto de sobrevivência, como a gente tá falando mas esses filmes, eles costumam ter isso, cara. A gente tá aqui falando sobre isso, eu tô lembrando do próprio Sala Verde, que a gente conversou. Que eu levantei até muitas questões disso, que eu achei algumas atitudes dos personagens lá burras, mas aí a gente até conversou que seria a questão do desespero, né? Do desespero e tudo mais. Sim. A questão das meninas, eu vejo muito isso. A terapeuta foi burra mesmo. Ali foi negligência. Mas as meninas, cara, é desespero. Você tá lá numa oportunidade, tu não vai dar uma cadeirada no sequestrador e sair correndo? Agora fugir no buraco do teto aí é uma estupidez de caralho. Onde você já viu que não tem pra onde você ir, né? Não, ali é um absurdo. Isso foram uma das coisas que me incomodou. Mas o que me incomodou mesmo, o final dele, depois que a gente já descobre que ela foi abusada pelo tio e tal, a gente vê que a Casey vai voltar pro tio. Eu não sei se isso é um gancho para o próximo. Aí eu não achei, não. Não achei que ela vai voltar pra ele, não. A cara que ela fez, na hora que ela tá sentada, aí a policial chega, a maneira que ela olha pra ela, eu acho que ali é meio que cansei dessa porra, sabe? Sabe de uma coisa? Vou voltar pra ele, não. E ali ela ia jogar merda no ventilador. Eu acho que ele deixou aberto isso, claro, pra gente poder entender da maneira que quiser. Mas a maneira que a personagem dela tava andando e a maneira que aquela cena teve, o olhar dela, pra mim ali ela não ia voltar pro tio. Eu achei que ela ia terminar aquela cena falando alguma coisa, mas eles deixaram no ar. Mas e o fato dele simplesmente liberá-la, né? Dele simplesmente deixá-la viva, porque ele sente que ela também teve um trauma, assim como ele. Isso te vendeu bem, assim? Ele precisava fazer aquele sacrifício das virgens e tal, mas no final das contas não precisa mais. Sabe, tipo, isso não ficou muito claro pra mim. A questão dos sacrifícios aqui não ficou muito claro pra mim. Eu não sei se o sacrifício era de necessidade, precisava ocorrer, ou se foi algo criado na cabeça dele, entendeu? Eu acho que todas aquelas questões das multipersonalidades dele que criaram a besta, né, que é aquele super ser com força, aquela pele dele parece ser meio indestrutível, né? E toma tiro, mas não afeta muito. Tudo aquilo ali, a conclusão depois, né, quando mostra a questão do corpo fechado, sendo aquele universo, faz justificar aquilo. Faz sentido. Não explica o porquê da transição, não explica, não explica. Até aí no corpo fechado também não explica as coisas dele. Pra mim isso aí não incomoda. Agora a questão dele abandonar, dele deixá-la ir, porque ela é uma pessoa machucada, uma pessoa danificada, não é entre aspas, um ser perfeito, ela tem um diferencial, entendeu? Eu acho que ele coloca ela e qualquer pessoa que passou por situações de abuso, como o próprio Kevin passou, como pessoas evoluídas. É tipo uma segregação, entendeu? Então, vamos aplicar o conceito X-Men, entendeu? Eles se acham tipo os mutantes, as pessoas que são melhores que as outras. Entendi, mas essas regras que ele vai botando, eu acho que ele se complicou um pouco. Por exemplo, essa questão toda de você falar o nome dele, se você falar o nome dele inteiro, aí todas as personalidades se confundem. Por quê? É uma regra que ele botou e ele te fala isso. Não, isso eu achei minha merda também. Em algum momento isso vai ser importante. Por que é isso? E não só isso, mas a maneira... Funciona uma vez. 5 segundos depois não funciona de novo. E o porquê que não funciona de novo não explica. Se eu ficar repetindo, vai acontecer mais alguma coisa, eles vão se confundir mais ainda, enfim. Esses elementozinhos, sabe? Que, principalmente essa personagem que eu não gostei, que foi a da psicóloga. Ela é um artifício do roteiro, né? Dela explicar o que tá acontecendo, como é que ele funciona. A questão de por que são 23 personalidades se a gente não vê as 23 personalidades, por que não poderiam ser menos personalidades e, enfim, elas teriam um conflito? Mas aí é pra dar... É pra abrir o leque pra ele, né? Ele usar isso é pra ter exato, é pra ter aquela questão também do choque, né? O cara tem 23 personalidades. A hora que você vê mais delas é na hora que ela tá no computador e tem aqueles vídeos diários dele. Cara, isso me incomodou também. Porque sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou Batman vs Superman. É o que a gente falou, que é o textbook de como não fazer uma revelação.
Não tem coisa mais chata do que uma pessoa digitando num filme. Uma pessoa em frente a um computador num filme. E aí, como é que ela descobre as coisas? Clicando nos nomes. Que tá tudo bonitinho, separadinho por pasta ali. Vídeo, foto, não sei o que. Parece isso. Como é que apareceu a Liga da Justiça no cinema? Ali, tava ali o logo e tal. Clica o aqui, logo e tudo. abre um vídeo. Então, tipo, eu acho isso um artifício muito ruim do roteiro. Ele quer te revelar uma coisa e eu acho que o cinema ainda não aprendeu a fazer isso direito. Mas me incomodou. Agora, entrando na parte que a gente está louco pra falar, primeiramente, eu não acho que é uma reviravolta. Eu tava conversando isso com alguns amigos meus. Pra mim é uma sacada. Uma reviravolta, ela tá dentro do filme, né? Você vem vendo o filme, aí tem essa reviravolta, você tem que repensar o filme inteiro. Se ele tirasse essa cena do filme, você entenderia o filme. Do começo ao fim, você teria problemas aqui e ali e tal, como você falou, né? Talvez fique mais claro as coisas, porque essa resolução, ela responde muitas coisas do filme. Eu acho que não responde. Ela justifica algumas coisas que não foram respondidas. A palavra é essa, justificar. Correto. Ela justifica algumas coisas que não ficaram muito claras. E aí você fala, tudo bem. No Corpo Fechado também não explicou. Então isso não é importante. Mas na minha opinião, teria que ser neste filme, não no Corpo Fechado. Neste filme teria que ser importante. É uma sacada. A reviravolta não. A reviravolta, se você tirar do filme, às vezes o filme não se encerra, né? Eu penso sempre no Seven, filmes que tem reviravoltas maravilhosas. Suspeitos. Aí sim é uma reviravolta. Então, eu vou dizer que é uma surpresa. Que você fala assim, putz, legal. Isso aí é legal. Eu tava lendo uma entrevista dele dizendo que o Kevin, esse personagem, já existia no filme Corpo Fechado e ele resolveu tirar esse personagem. Em determinado momento, no Corpo Fechado, quando o Bruce Willis vai ao encontro das pessoas, ele seria um dos personagens que ele encontraria e ele salvaria as meninas presas. O M. Night Shyamalan achou que teria que explicar demais essa questão toda, seria uma história muito paralela, ele resolveu tirar do filme. Felizmente, eu acho que realmente, né, ia ser um pouco em excesso, e ele guardou essa ideia para poder explorar, resolveu explorá-la agora. Então eu não vou dizer que ele escreveu o filme e lá no final ele falou assim, pô, sabe o que eu acho? Acho que esse personagem poderia fazer parte do universo. Vamos juntar tudo. Não, ele falou que sempre foi pensado. Ele pensou nisso, com certeza. Você tinha ideia do que você ia ver nessa última cena, Renatão? Você já imaginava alguma coisa nesse sentido? E eu quero saber qual foi a sua reação quando você viu aquela cena. Eu não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia do que eu ia esperar. Eu adoro o Corpo Fechado. É o meu filme favorito dele. Meu também. Já vi inúmeras vezes a ideia de você fazer um filme de origem de herói antes desse boom de super-heróis, sabe? É uma parada totalmente crua, foda, o Corpo Fechado é incrível. Eu não esperava, mas na hora que começou a trilha sonora... você sacou pela trilha? Eu saquei pela trilha. Quando começou a trilha, que se eu não me engano é na hora que tá até o James McAvoy terminando de falar a última parada dele, que ele tá em frente ao espelho, falando, e agora o que a gente vai fazer? E é interessante que ele tá falando, vamos ao encontro dele, que ele é o nosso mentor. Deduz-se, pelo que se falam depois, que é o Mr. Glass. É o Mr. Glass. Mas aí que tá, isso que é legal pra mim da distinção dos dois filmes. Porque um é a introdução de um super-herói, e o outro é a introdução de um super-vilão. Na verdade, o Corpo Fechado é a introdução dos dois, né? Do vilão e do herói. Mas o Mr. Glass, ele não é... Ele é um vilão, ok. Mas ele é mais a mente, talvez, por trás. Okay. A Horda é o que vai ser o cara que vai pra mão com o David. Porque isso, se em algum momento eles forem a vias de fato, deve acontecer isso. Provavelmente, o próximo filme dele, ele já deu indícios que vai trabalhar na terceira parte. Ele só não está oficializando ainda porque ele não quer estragar a experiência de várias pessoas que ainda não foram ver fragmentado no cinema. Na hora que começou a tocar a trilha sonora dentro do café, você se ligou. Pouco antes, aí entrou no café, aí eu já fiquei, caralho, o que ele vai fazer? Aí de repente apareceu a menina falando, porque aquele cara da cadeira de rodas, qual era o nome 20 dele? Anos atrás. Aí o Bruce Willis aparece, Mr. Glass. Eu, puta merda, cara. E tipo, ninguém no cinema se ligando, sabe? Ninguém se ligando, era vontade de falar, povo, acorda, cara. Você não acha que é meio arriscado, até pra ele? Obviamente que as pessoas se ligaram, quem é fã da filmografia dele se ligou. E eu acho que foi legal também o marketing bater um pouco, né, nessa questão do mesmo diretor do Sexto Sentido e Corpo Fechado. Eu acho legal. Eles nunca usam Corpo Fechado. Pois eu achei bom. Depois de outros filmes, assim, eles cortaram o Corpo Fechado, por mais que seja um dos filmes mais elogiados dele. Porque também é um filme... o Sexto Sentido é de 99 e o Corpo Fechado já é de 2000, foi no ano seguinte. Então, temos aí 17 anos, né, de gap. Cara. E você não acha que foi um risco, assim? Porque no cinema onde eu tava também, muita gente não sacou
Muita gente não sacou, mesmo ele com o nome Dunn ali, eu lembro do David Dunn. No caixazinho, né? Mas eu acredito que algumas pessoas, na fila do cinema, né, o pessoal indo embora da sala, uma pessoa foi falando pra outra, e aí foi cair na ficha das pessoas. Eu achei isso interessante. Mas eu vou te falar uma coisa, eu meio que já sabia pelo seguinte: quando esse filme foi lançado nos Estados Unidos, muita gente que eu acompanho começou a falar, não revelar o final em si, mas falando que tinha um link a um outro filme dele. Ah, isso que é foda. Aí, na hora, eu deduzi que fosse O Corpo Fechado, porque pela história desse filme, faria muito sentido se fosse do mesmo universo do Corpo Fechado. Quando o Maguinho foi ver o filme, eu perguntei pra ele, eu falei, Maguinho, sim ou não? Só me diz isso, sim ou não? Tem link com O Corpo Fechado? Eu queria saber. Aí ele falou, tem. Aí eu falei, então tá, então... Não, eu tô desde o ano passado sem ver nada, é. sem ver nenhum vídeo, nada sobre o filme. Porque o M. Night Shyamalan é aquela parada, né, cara? Você tem que ver sem saber nada. Ele vai fazer alguma coisa. Sim. Então eu queria ver sem, tipo, se o cara piscar demais, eu já sei que é alguma coisa com algum filme. Então eu não quero saber, sabe? Eu só quero ir às cegas ver o filme. Mas pra mim isso me corroeu tanto. Isso me corroeu imagina. tanto. Porque eu tava nessa dúvida, eu falei, caralho, será que eu sei esse sentido? Será que eu... Entendeu? Então eu preciso saber se é o Corpo Fechado. Eu tinha 90% de certeza que era o Corpo Fechado. E aí eu só queria que ele me desse essa palavra, ele me deu sim. Eu não sabia o que seria a cena. Não tinha ideia se era o Samuel Jackson que ia aparecer, se era o Bruce Willis que ia aparecer, eu não sabia. Ou se não era ninguém. Se o Samuel Jackson aparece, as piadas com Avengers ia ser na hora. Imagina, ele aparecendo pra convocar o James McAvoy. Eu tenho uma iniciativa de super vilões que eu queria convidar você. Não, aí perder toda a graça. Né? Mas deixa eu te falar, olha só, o M. Night Shyamalan disse em uma entrevista também, essa mesma entrevista que eu li, que ele tem uma ideia para um terceiro filme, assim como você falou, onde ele ia fazer uma conclusão, esse terceiro filme seria a conclusão para essa história desses personagens, né, que ele criou. Eu diria que é uma história realista de super-heróis, assim como você falou, né. Ele já anunciou que o próximo filme dele vai ser um romance chamado Labor of Love, que ele tá trabalhando nesse filme, e ele tá trabalhando no roteiro do que seria o terceiro filme dessa série, que iniciou com o Corpo Fechado, então eu não sei o que sairia primeiro. Minha pergunta pra você é o seguinte, Renatão, você acha que depois desse sucesso estrondoso desse filme, do Fragmentado, levando também em conta o baixo custo que essa produção teve, a Universal, que é um estúdio que detém, por exemplo, Velozes e Furiosos, gosta de fazer a cada 2 anos um filme da franquia, que vai até o 10. Ou seja, gosta de franquias espalhafatosas. Você não acha que a Universal vai querer fazer uma série? Quer dizer, o M. Night Shyamalan tá dizendo que termina no terceiro. Você não acha que eles vão pensar em... Já que é tão barato, já que a galera gostou, não dá pra fazer uma série ou uns spin-offs sem o M. Night Shyamalan, talvez, baseado nesses personagens? O que a gente pode esperar dessa franquia? Se é que a gente pode chamar de uma franquia, desse universo? Eu espero que morra no terceiro filme. Eu gostei muito, mas eu não quero ver, tipo, spin-offs e universos compartilhados. Acho que não tem necessidade disso. Eu sempre quis ver uma continuação um pouco fechada. Mas a maneira que ele construiu agora esse universo, eu achei tão interessante você ver o ponto de vista total do herói e depois total do vilão. E o terceiro ser a conclusão disso tudo, sabe? O encontro deles. Não tem mais um motivo para ter depois. O interesse do estúdio, claro que vai existir, ainda mais o filme fazendo sucesso. Agora, eu só não sei se eles vão conseguir fazer sem o M. Night Shyamalan, porque eu não sei como tá a licença do filme, né? Eu não sei até onde os direitos são dele, sabe? Dos personagens e tudo mais. Eu concordo com você, eu também acho que se ele imaginou isso como uma trilogia, faz como uma trilogia, tenta fechar tudo, não deixa... Que nem a gente vê hoje em dia, né? São uma das coisas que eu mais reclamo desses filmes de super-herói, é que parece que eles estão querendo estabelecer mais o próximo do que acertar esse que eles estão fazendo, né? Eles queimam um filme só pra poder expandir o universo. Só pra poder vender um próximo, então... Em vez de fazer o filme bem feito, como deveria ser feito. Pois vamos fazer um bom filme. É um pouco o que eu achei desse filme, principalmente no final. Eu gostei do filme até o terceiro ato, foi o que me incomodou mais. Agora, sabe uma coisa que eu fiquei triste, depois pensando em retrospecto? Como 17 anos depois, o personagem do David Dunn, que é o personagem do Bruce Willis no Corpo Fechado, como aquele, o poder que ele tem, destruiu ele, né? Você esperava que talvez ele pudesse virar uma celebridade ou, enfim, realmente embarcar naquilo ali. E não, aquilo tem um pesar nele. Você vê ele num café com uma roupa... Ele é um João Ninguém. É um João Ninguém, é uma roupa... Ele provavelmente é um zelador de um prédio, não sei, um lixeiro, não sei... Ali ele parecia ser um mecânico, alguma algo coisa assim. Pois não desfazendo da profissão, mas eu digo, ele tem um poder muito forte dentro dele. A gente não sabe até que ponto ele aproveitou isso, ou se
o que esse filme tá querendo dizer é que ele vai ter que voltar, né? É que ele encostou isso porque o mentor dele era um vilão, então ele resolveu encostar. Ou a própria relação dele com a família dele, né? A relação dele com o filho dele. O que passa é que ele e a mulher não conseguiram se acertar, né? Que é uma das questões do Corpo Fechado. Enfim, que pesar que teve, né, o personagem dele, né? E nessa breve cena onde ele só tem uma fala. Eu achei interessante. Gostaria de ver mais, apesar de achar que o Bruce Willis acabou pro cinema há algum tempo já. Mas, enfim, tô curioso. Seria um filme dele que eu pagaria pra ver. Cara, algumas das melhores atuações dele nos últimos anos, pra pensar, foram com o M. Night Shyamalan, então... Foi, exatamente. Pode ser que... Tomara que seja a volta do Bruce Willis também, né? Entendeu? Renatão, nota para Fragmentado, o filme novo do M. Night Shyamalan, ainda em cartaz no Brasil. E sua justificativa, por favor. Eu ia dar 8 pelo filme em si, mas eu vou dar 8,5 por causa da... Como eu comentei, mesmo sem a questão da inclusão do Corpo Fechado e tudo mais, o filme, eu acho ele muito competente. Eu gostei muito da experiência que eu tive com o filme. Então, minha nota seria 8, mas eu vou dar 8,5 exatamente o meio ponto pela questão do Corpo Fechado, que é um filme que eu gosto muito e eu não esperava e eu fiquei muito empolgado com isso. Então eu dou 8,5 pro filme. Eu também ia dar uma nota, vou dar outra. Eu ia dar 6 pra esse filme. Porque, volto a dizer, não é... porque você já sabia dessa sacada no final, então tirou um pouco da graça do filme. Não, eu achei genial. Eu ainda assim fui surpreendido. O meu problema são com alguns elementos desse filme, né? O filme em si, antes dessa cena, e como algumas coisas não encaixam, não se explicam. Os filmes do M. Night Shyamalan, os bons filmes dele, costumam ser redondinhos, perfeitos. Não tem um furo, o Corpo Fechado não tem, o Sexto Sentido não tem. Os Sinais eu acho muito redondinho também. Eu sempre espero um pouco mais dele. Eu acho louvável a questão dele trabalhar com um orçamento baixo, trabalhar bem com um orçamento baixo. Só esperava diálogos um pouquinho melhores e personagens um pouquinho mais inteligentes do que... esses aí, porque até no cinema onde eu estava, as pessoas mesmo falavam assim, não vai fazer isso. É exatamente o que a personagem fazia. Então, não sou só eu que tá vendo ali, né, esse tipo de coisa. Mas eu ia dar 6 pro filme, eu vou dar 7. Eu acho que é um filme que merece ser visto. É um filme que você tem que dar uma chance pra ele por causa do James McAvoy. Porque a atuação dele realmente é muito boa. Eu não esperava que fosse. O trabalho dele corporal, o trabalho dele de voz, a maneira que ele anda, a maneira que ele corre, a maneira que ele salta, até a cena em que ele sobe a parede, que no trailer tem um relance, e eu achei muito ruim no trailer, no filme me vendeu muito bem. Eu achei que muito por causa do trabalho dele, o trabalho completo de ator dele nesse filme. É muito bom, então por isso nota 7. Certo, Renatão? Certíssimo. Queria agradecer muito a sua presença nesse cast de hoje. A gente teve alguns problemas aqui de produção. Foi uma correria tal pra gente montar esse cast. Mas você, como sempre bem preparado, sempre pronto para o que der e vier. Queria que você deixasse seus contatos, Renatão, pros nossos ouvintes. E um abraço pro Maguinho também, que era pra estar aqui com a gente, infelizmente não pôde participar. Cara, eu que agradeço, foi um prazer ser pego de surpresa pra poder falar desse filme, que a gente nem planejava fazer isso, mas foi bem legal o bate-papo. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, vocês podem me encontrar as minhas outras 23 personalidades no Facebook e Instagram, /Renan Maciel com 2 L's no final. E eu também tô lá no Rota Cult, escrevendo críticas sempre. E é isso, galera. Valeu, até a próxima. Peraí, as suas 27 personalidades têm o mesmo Instagram? A gente divide, cada dia um posta uma foto. Maravilha. E o hashtag que diferencia quem é cada um, então. Faz sentido. É tudo organizado. Bem, muito obrigado mais uma vez, Renatão, e as suas 27 personalidades, por estar aqui com a gente. Eu sou Marcelo Cipreste. Até onde eu sei, é só uma pessoa. Você pode acompanhar as análises de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Split, Fragmentado, lá no meu letterboxd.com/mcprest. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e etc. Por mais que separe... Para. Cortou alguma coisa? É a besta comendo alguma coisa. Kevin!